Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário em que você está vendo esse vídeo. Se você está nos acompanhando, provavelmente você está no período da noite e eu quero dizer que você já é bem-vindo a mais uma transmissão do Portal em Foco, essa rede que está em plena expansão no Brasil, e você já é mais do que nosso convidado a não só participar, mas como a pertencer à nossa rede. Você que nos escuta, eu não sei em qual lugar do Brasil você está, mas já é possível que você possa ser um licenciado do Portal em Foco aí na sua cidade. Nós queremos te conhecer, nós queremos conhecer o seu know-how e dizer que nós temos tudo o que você precisa para ser impulsionado profissionalmente na sua cidade e na sua região. O Portal em Foco inicia nesse mês de março a sua expansão nacional em busca de novos parceiros para trabalharem com a nossa marca nas suas respectivas cidades. Por isso, você que é jornalista, você que é comunicador, ou você que é da área do marketing, tem aptidão, tem um certo apreço por trabalhar e por fazer vendas, você já está convocado a fazer parte do nosso time. E comigo aqui está o Dr. Marcelo Henrique de Carvalho, o nosso chefe jurídico, nosso editor-chefe da nossa agência Rocha Impresso, do Portal em Foco Brasil, ele que encabeça essa operação nacional, ele que cuida de toda a curadoria, de toda a editoria das nossas matérias e está aqui com a gente hoje para poder bater um papo conosco, para falar um pouquinho mais sobre um tema que está dando o que falar para quem trabalha no meio e sabe do que eu estou falando, que são as notícias automáticas. A gente tem recebido com frequência relato de pessoas que estão em outras empresas que estão usando tecnologias e plugins de autopost para poder fazer a alimentação automática do seu portal de notícias, doutor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Existem agências que estão notificando profissionais, doutor, em mais ou menos R$ 4.700, agências que detêm direito de imagens de algumas agências de notícias. E o que acontece? Esses profissionais, eles utilizam dessa tecnologia, dessa inteligência, ou até mesmo das IAs, para puxarem essas matérias automaticamente para os seus respectivos jornais, e a fonte que publicou a notícia, ela detém o direito de uso daquela imagem, mas quem puxa a matéria não tem. E o que acontece? A detentora do direito da fotografia vai naquele pequeno portal que puxou isso automaticamente e faz uma notificação aí de R$ 4.700, R$ 6.000, a título de uso indevido de imagem. Então é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui, porque com certeza se você não passou por esse problema, eu não quero que você passe, mas eu acredito que você conhece alguém que deve estar enfrentando esse problema ou já enfrentou. E tudo isso porque o mercado de jornalismo digital está tendendo à facilidade. Estamos esquecendo do modus operandi do jornalismo digital, em que leva-se em conta a averiguação dos fatos, a ética da informação e de conduzir e transmitir aquilo que de fato foi apurado ou produzido por si mesmo. A gente chama isso de plágio, de tomar para si aquilo que é do outro e ganhar mérito por isso. Isso não é correto, né? Eu não estou dizendo que é errado você ver uma notícia em algum jornal, doutor, e se aprofundar o assunto e escrever algo sobre aquilo. Mas é errado você puxar aquilo para si e comercializar isso dentro do seu portal, onde você vende a visibilidade para os seus anunciantes. Então, doutor, o senhor fique à vontade para falar para os nossos licenciados, futuros licenciados, os nossos clientes, que o senhor já conhece, são mais de 400 no Brasil, para falar um pouco dessa periculosidade que se é assim que eu posso falar, difícil igual o senhor fala, que eu não estou nesse ponto ainda, eu ainda sou do AI, do Sou e do Porta, mas dessa periculosidade que é a notícia automática, a facilidade. Eu recebo pronto tudo isso, mas eu não me dou ao trabalho nem de averiguar se eu posso mesmo compartilhar esse conteúdo. Fica à vontade, doutor. Informação é pública, porém, matéria jornalística é propriedade privada. Mas antes disso, eu gostaria de cumprimentar
a todos que nos assistem, se no período da manhã, da tarde, da noite, que venham conosco para compreender mais sobre jornalismo digital, sobre jornalismo no século XXI e sobre como fazê-lo dentro das regras do direito para não ter problema depois. E esse ponto, Tiago, de fato é a grande dor de cabeça do proprietário de site de notícias, daquele que está empreendendo nessa área e até mesmo dos jornalistas da atualidade. O jornalismo, ao longo dos anos, ele foi sofrendo alterações históricas até de acordo com a disponibilidade da informação. Nós, enquanto jornalistas, trabalhamos com a informação. Certo. E como eu acabei de dizer no início, a informação é pública. Ela está para todos nós e ela tem que ser, além de pública, publicada. Essa é a nossa função. A utilidade pública do jornalismo é levar a todos a informação. O problema é que essa informação, seja pela imagem, que são as fotos, ou seja pela redação, ela é uma propriedade. É um direito que nós chamamos de direito imaterial, direito autoral, que é o direito do autor, aquele que escreve, e do veículo que primeiramente publicou essa matéria. Então, acontece um fato. É função do jornalista transformar o fato em informação. Para que essa informação seja entregue para os leitores, para todos os espectadores, faz-se uma matéria. E esta matéria é lançada num veículo. Certo. Quando estávamos nos veículos impressos, ninguém tirava a cópia de um. Xerocava e colava, né? Não tinha nem como. Não tinha nem como. E com o advento da modernidade, os veículos digitais, ficou relativamente fácil fazer essa copiar e colar. E além disso, tem até mecanismos que fazem de forma automática. E foram aí a coqueluche, vamos assim dizer, foram a cereja do bolo do período agora recente. Eu posso até, desculpa interromper, mas é propício até o que eu vou falar. Nunca houve um problema em comercializar, até porque isso são ferramentas, são licenças que a gente paga. Exato. Mas, contudo... Com licença que a gente paga, você falou tudo. Contudo e entretanto, começou a não vingar. Então começou as detentoras dos direitos a se sentirem lesadas, porque elas venderam uma vez, não 100. Exato, perfeitamente. O Thiago falou com precisão. Licenças que a gente paga. Então, se eu fizer um contrato, vamos supor, uma agência de notícia, Hosting Press, que é a nossa agência de notícia. Se um indivíduo que não faz parte da nossa rede quiser comprar o acesso ao conteúdo, ele pode. Agora, ele não pode replicar no seu site aquilo que nós usamos, central de jornalismo, jornalistas, repórter, redação e fotografia e tudo isso, simplesmente pegar gratuitamente. Não pode. Nem da Hosting Press, nem de outras agências, nem das internacionais. Então não pode fazer isso. Muito menos pegar de outro site. Claro, se existir um contrato, se existir uma autorização formal, expressa e por escrito, isso pode acontecer. Agora, se isso for feito pelas ferramentas que puxam o famoso feed RSS, ou mesmo de uma forma mecânica, uma forma bem rudimentar, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, quem o faz está sujeito às penalidades da lei, está sujeito aos pagamentos retroativos de tudo aquilo que já foi utilizado e também, com certeza, de sofrer uma ação judicial, Tiago, e também, não apenas civil, mas criminal, por violação de direitos autorais. Isso é algo bastante moderno, né? Nem todas as pessoas sabem, porque passa-se a impressão de que o que está na internet é do mundo. É mar sem lei? Exatamente. É uma terra sem lei, mas não é. Não é? Então, a partir do momento que eu trago para o meu portal, que eu trago para o meu site,
uma notícia que foi produzida, que houve dispêndio, que houve todo o cuidado por outra pessoa, por outra empresa, com certeza eu estou violando os direitos autorais da outra empresa e eu serei obrigado, sim, a pagar por isso, pagar pelo conteúdo e pagar, inclusive, sanções impostas aí pela justiça, como multa diária, até que não tire, né, e outras consequências nefastas. Tá. E, doutor, deixa eu te perguntar. Então, assim, para o cliente nosso que está lá na ponta, graças ao nosso bom Deus, a gente não teve ainda casos dos nossos clientes. Tem chegado muito na empresa. Tiagão, sei que você trabalha com notícia automática também. Como que funciona com vocês? E o que a gente, pelo menos o que o time comercial sempre posiciona, é que houve-se um tempo em que nós liberávamos esse autopost. Hoje a gente não comercializa mais ele. Hoje quem recebe notícia automática quando vem ou compra um portal conosco, ou assim passa a ser um parceiro HostImpress, ou vai ser um licenciado do portal Em Foco, ele já sai com essa linha de transmissão da agência HostImpress, porque sai de maneira blindada juridicamente pelo senhor mesmo, o senhor é editor-chefe de lá, então o senhor assina essa matéria. Então o que nós fazemos hoje? Nós puxamos de mais de 42 fontes para nossa central, nós tratamos essa informação e nós distribuímos, ok. Mas e essa pessoa que ainda está usando essa ferramenta? Ela recebeu uma notificação. Existe um prazo legal para ela recorrer, ela deve recorrer, ela não deve pagar. Qual é a indicação para essa pessoa que recebeu esse autopost? Não, que ela usa o autopost e recebeu essa notificação. O que é o mais indicado nessa hora? Quando qualquer pessoa recebe uma notificação dessa natureza, uma empresa recebeu por violação de direito autoral, Tiago, não tem outra alternativa. Primeiro ponto, procure um advogado especializado, porque você está diante de um problema. Certo. E um problema sério. Por quê? Porque você, para ficar mais fácil, mais palatável para todos entenderem, é como se fosse um furto. É um crime contra o patrimônio. Aquela informação tratada daquela maneira, aquela matéria tem um dono e você pegou dele. Então, você vai responder por isso. Então, mas civilmente ou criminalmente? Nas duas esferas. O senhor acha que cabe aí, então, a imputação de um crime? Não, com certeza absoluta. Isso é um crime de violação de direito autoral. Não é o plágio, como você colocou, não é? Conhecido como plágio. Uma obra cinematográfica, uma obra de áudio, uma fotografia, ou até... Isso fica mais fácil para as pessoas compreenderem, né? Todo mundo já sabe que eu não posso plagiar um livro, um trabalho acadêmico, uma fotografia, tal. A mesma coisa é uma notícia. A notícia é um trabalho intelectual. Como falei no início, a informação é pública. Como você disse, o nosso caminho de operação, nós temos as fontes das informações. Nós pegamos toda essa fonte, apuramos, conversamos na nossa central de jornalismo, apuramos via redação e fazemos a publicação da matéria. E essa matéria é um esforço intelectual, é um bem. Nós, da HostImpress, fazemos isso e outras agências de notícias também o fazem. Então, se alguém está copiando esse conteúdo, está desprestigiando e subtraindo, como se fosse um furto mesmo, um bem que é de outra pessoa. Então, cabe responsabilidade civil e criminal. Civil é a indenização, tem que pagar. Tem que pagar. Que é o boleto que se... Ele já recebeu, ou está a caminho aí, se ele usa dessa prática. Com certeza, esse boleto é o seguinte, olha, Tiago, você pegou aqui a minha notícia, toma isso aqui pelo que você já usou. E se quiser usar, a gente senta e conversa, eu te dou o preço. Então não vai ter como escapar. Não tem. Não tem. Se você foi notificado, procure um advogado imediatamente e tente negociar, porque se esta empresa que te notificou resolver levar isso adiante,
Você vai ser processado criminal e dentro da seara civil. Civil e criminalmente. Não tem como escapar disso. Por quê? Como eu lhe disse, houve uma violação de direito autoral. Então, não deixe isso acontecer. Isso é importante. Até porque, dependendo, eu não sou jurista, mas é por isso que o senhor está aqui, porque a gente precisa tirar todas essas dúvidas. Isso pode causar a impugnação do próprio portal, de tirar ele do ar. E já aconteceu, muitos casos. É mesmo? Sim, porque o juiz, quando o caso chega no judiciário, o primeiro ponto são as chamadas astraentes, que é a multa diária até que você não tire o conteúdo. Se mesmo com a imputação de multa diária a pessoa insiste em manter o conteúdo, aí ele vai responder por desobediência e o juiz vai mandar tirar o portal do ar. Nós já tivemos casos da justiça brasileira mandar tirar do ar até o WhatsApp, o X, né, que dirá um portal que não é da Meta ou do Elon Musk. Então, a verdade é essa. Do Zé News. Imagina. Então, são multas pesadas, são situações que muitas vezes acabam por inviabilizar a operação. Isso é um ponto importante, inclusive a gente traz todo esse conteúdo, porque é um alerta que a gente faz, porque cria-se uma janela muito grande de facilidade. Uhum. Olha, compra um portal de notícias comigo, eu vou te fazer R$50, R$100, eu te dou notícias automáticas, mas geralmente quem está te vendendo esse tipo de ferramenta, ele não te fala do risco que você está correndo. Por quê? Porque ele quer tomar os seus R$100 e sumir. Né? Isso não... mas é R$100, mas numa grande escala, quantas pessoas não estão entrando nessa mesma onda? E é por isso que a gente precisa alertar. Por quê? Porque nós temos uma política institucional, nós somos uma empresa, uma rede que tem aí um legado a zelar, e tá tudo bem se usaram até certo ponto e não deu problema. Nós usamos muito também, doutor. Só que a partir do momento que isso começou a gritar, começou a gerar transtorno, porque as ferramentas estavam aí, todo mundo tá à mercê de testar, de usar. Começou a surgir rumores, a gente, como bons comerciantes, pelo menos de uma visão idônea, a gente cessou o problema e já converteu na infraestrutura. Traz os jornalistas e monta uma central de jornalismo. Agora, o problema é quem acredita na boa história, né, que você vai lucrar. Esse portal, ele é lindo, ele tem um design maravilhoso. Tem notícias automáticas. Você pode descansar, achando que não vai dar nada, e aí a conta chegar. Qual que é a indicação, doutor? O barato sai caro. Com certeza. Informação liberta. Informação faz a pessoa crescer e faz a empresa prosperar. Eu vou compartilhar aqui com eles, como você disse, vocês usavam. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa que eu falei, não pode. É verdade. O Thiago queria me matar. Como que eu vou tirar 300? Pois é, e agora isso aí é muito bom, todo mundo vê. Thiago entendeu. Entendeu que não pode. Vejam, 90% das pessoas que usam o AutoPost usam de boa fé. Usam porque é muito divulgado na internet. Eu já vi cara vendendo mentoria, Thiago. Você não é jornalista, você nada, mas você pode ganhar dinheiro com um portal de notícias, assim, assado, você copia, ensinando a usar esse tipo de ferramenta. Ou seja, está complicando a vida daquela pessoa. É o barato que sai caro, é o indivíduo que não pode dormir tranquilo. Como eu disse a você, vamos fazer correto para fazer sempre. É esse o ponto. Então, como o Thiago bem explicou, primeiro ponto, né? Primeira situação. Isso você é de qualquer área. Nada vem de graça na vida. Nada que é muito barato é sinônimo de facilidade. O barato sai caro. Precisa se aprofundar. Na hora de criar o seu portal, nós estamos aqui para isso, para dar esse suporte, para profissionalizar o seu sonho.
tornar concreto o seu desejo de empreender na área de imprensa. E é assim, a gente tem que tomar um determinado cuidado, doutor, porque às vezes a pessoa passa de uma necessidade momentânea um problema duradouro. Aí o cara vai gastar aí, sei lá, quiçá R$300, 200, não tem problema, a fim de que ele vai criar uma solução para comercializar anúncio, para vender matéria para o vereador, para a Câmara Municipal, para a Prefeitura. Não, porque é o que eu posso, é o que eu tenho. E aí, nessa hora é onde ele quer achar que vai lucrar. Vou colocar ali R$100, R$200, me atende e eu vou atingir o meu objetivo, que é vender e comercializar o máximo que eu puder. E é aí que ele se engana. Porque ele recorre de um atalho e toma uma notificação de R$4.700 num boletim aí para você pagar. Pois é, prejuízo que apareceu por uma economia totalmente equivocada no início da operação. Fora aqui, outro ponto que é importante, né, Tiago? Somos reais. Tudo isso aqui é físico. Aqui, ó, não é IA, tô tocando no Tiago, tô sentado aqui numa mesa que existe, numa agência que funciona, tudo aqui é físico, é de verdade. Hoje em dia, é muito fácil o indivíduo aí, com todo respeito, mas num fundo de quintal, colocar um computador lá no fundo e dizer, aqui notícia, autopost, e tá. Não pode, gente, não pode. Às vezes eu vou apresentar para o cliente acha que é até arrogância, então não é. Não. A gente que trabalha nesse mercado, a gente sabe o preço que a gente paga para estar de pé. A gente fez um evento agora recentemente, o senhor palestrou aqui em Alphaville, de R$22 mil num dia, a título de conscientização, lançamento da agência, porque nós precisamos posicionar uma nova empresa, um novo KNAI, posicionar uma equipe de jornalismo para poder alimentar a nossa rede e os nossos licenciados. Hoje nós somos mais de 400 no Brasil. E aí como que eu deixo 400 mentorados meus à mercê de imputação, de punição jurídica por falta de conhecimento? Então, assim, procure, antes de mais nada, quando você for contratar, buscar o CNPJ da empresa de tecnologia que você vai contratar, e se a agência que está fornecendo notícias para ela tem, de fato, autorização para distribuir aquilo ali. Autorização para distribuir, se ela é encabeçada por jornalista, reconhecido formalmente, se tem jornalistas na operação, se é física, se tem toda essa estrutura, né, antes de contratar um problema. Né, você não pode contratar um problema, você está procurando uma solução. Então, autopost é prático, inegavelmente é muito prático, né, mas é aquele tipo de facilidade momentânea que te gera um problema eterno. Show de bola, doutor. Esse aqui é um breve conteúdo para a gente já começar a falar de uma solução, não porque nós queremos te vender, mas porque nós queremos te prevenir. É um cuidado. Você acata para a sua vida, para a sua operação, se você quiser, você é dono de si e cada um vai dar conta de si, assim diz a Bíblia, doutor. Mas é um vídeo informativo, a título de notificação. E eu espero que você entenda o porquê estamos fazendo isso, porquê estamos nos posicionando, porque nós não somos uma empresa de internet, nós temos os nossos servidores aqui em Alphaville, estamos aqui em Alphaville, nós estamos nesse momento nos estúdios aqui da Roche Impress. Então, assim, você que tem alguma dúvida, venha nos conhecer, venha tomar um café, venha conhecer um pouco da nossa história, e se assim você achar que deve, venha conhecer o Portal em Foco, que está em plena expansão, já com a agência de notícias, que faz toda a distribuição de conteúdo e curadoria e editoria-chefe. Né? Os nossos clientes e licenciados, agora eles passam a receber mais de 40 conteúdos por dia, assinado pelo senhor, que é o nosso editor-chefe. Exatamente. Então, para sintetizar tudo isso, é aquilo, né, Tiago? Todo mundo sabe dirigir, mas você pode dirigir com habilitação ou sem habilitação. Aliás, um abraço, viu, Vinícius? Um abraço só para registrar, Vinícius Mororó, nosso editor regional aí. Só para lembrar dele mesmo, doutor. Sim. Quer correr o risco?
Acho que não, né? Então, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa estrutura, nosso trabalho, fale conosco, fale com o Thiago, ele vai explicar, ele que é o nosso diretor executivo, e certamente você irá entender a diferença e principalmente conseguir enxergar que é uma economia absolutamente equivocada e que não vale correr esse risco. Show de bola? Espero que você tenha entendido, fica na paz. Se você tiver alguma dúvida, os canais institucionais da empresa estão aí. Venha tirar suas dúvidas, venha entender como que você pode receber do nosso sinal, como que você pode se libertar do risco de tomar um processo criminal e de pagar uma multa de quase 5 mil reais. Não tem necessidade de você dormir de cabeça quente e acordar endividado nesse ponto. Você tem solução, você tem parceiro, nós estamos aqui, vem falar conosco. Eu, todos os nossos colaboradores e toda a nossa estrutura está à sua disposição, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e um forte abraço. Até mais.